Bom, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao segundo dia aqui do E-Commerce Brasil, da nossa conferência em Belo Horizonte. O que nós vamos ter ao longo do dia nesse auditório de gestão? Ele vai dar uma passada por várias áreas e a gente não podia começar de um outro jeito, que é uma das maiores dificuldades que as pessoas têm, porque quando a gente pega uma loja, você tem N ferramentas, uma média aí de 16, 23, quando é uma loja pequena, se for uma loja maior, vai ter mais ferramentas penduradas naquele site, onde cada ferramenta dessa emite um relatório para vocês no início do dia sobre o status de ontem. Cada um vem num formato. E uma das perguntas e maiores dificuldades que as pessoas têm hoje é: como é que eu escolho o KPI que eu vou avaliar? E como é que eu olho este KPI de uma ferramenta e olho para outro KPI que eu defini de outra ferramenta para fazer uma leitura sobre o que você compra, o que você vende, como divulga, se tem frete grátis, se aquilo precisa ir para a promoção ou não. Como cada relatório desse, a linguagem para apresentar os resultados é completamente diferente, pensar num dashboard para que você olhe todo dia para aquele negócio e tire uma foto. Eu vou pedir quem está atrás, vem aqui para frente para fazer uma conversa bacaninha. Eu acho que vai ficar numa visão mais próxima. Sinta-se à vontade para navegar no ambiente. Se quiser sentar mais nas pontas, tem lugares aqui na frente. Mas aqui eu acho que vai ficar mais simpático para quem estiver falando aqui e levar isso no tom de conversa como nós planejamos. Por isso o ambiente mais intimista. Essa definição de KPIs e a forma de olhar um e outro para tomar decisão é uma das coisas mais difíceis, e isso tem uma origem na nossa educação, que é a dificuldade de entender números, de ler números. E essa capacidade no e-commerce, ela é primordial do ponto de vista da inteligência competitiva. Tem um dos estudiosos desse grupo que faz esse trabalho há muitos anos, o Gabriel, que começou isso junto com o Dante. O Gabriel fez parte lá dos primórdios do Submarino, depois ele foi para o Citibank, voltou, criou a Inet, juntou um grupo de especialistas que hoje planejam aí e dão suporte e consultoria para entender este negócio. Eu quero convidar ao palco, para a gente poder começar essa conversa, um representante dessa empresa. Ele fez uma orientação para a gente com relação a isso, desde o ano passado, passando por Fortaleza. Em alguns momentos eles ajudam muita operação que está no sufoco, justamente pela dificuldade dos benditos dos KPIs. Então eu quero convidar ao palco o Rodrigo Fadão. Palmas para ele, por favor, pessoal. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? A ideia hoje aqui é a gente falar sobre performance do e-commerce e trazer um pouquinho para vocês e como a gente na Inext olha os indicadores, que indicadores a gente olha, e tanto numa visão mais simples quanto numa visão mais complexa, com APIs, integrações e tudo mais. Tá? Vou começar aqui falando um pouquinho de mim. Eu sou formado em administração pela FGV de São Paulo. Fiz curso de fusões e aquisições e acabei entrando no mercado financeiro. Então trazia dinheiro de fora, vendia usina de açúcar, passei por banco, Itaú, e no final o Gabriel, que ele comentou, me chamou para ser sócio da Inext. Então desde 2012 eu estou na Inext como sócio. Mais recentemente eu fiz um curso de liderança também na GV e um curso de estratégia e inovação do MIT nos Estados Unidos, em Boston, com a ideia de assumir as áreas que eu assumi agora em janeiro desse ano, que é mídia, CRM e BI, com a meta bem simples de fazer a informação fluir entre essas três áreas. A gente tem equipes diferentes trabalhando e tem muita informação em CRM que seria bom em mídia, que seria em mídia bom em CRM, e a minha meta esse ano é fazer essa informação fluir entre as diferentes áreas e a gente conseguir ter uma melhor performance em tudo.
pouquinho da Inext que ela comentou. A Inext foi fundada pelo Gabriel em 2008, começou somente com uma consultoria e ao longo do tempo a gente foi agregando serviços. Hoje a gente faz também CRM, principalmente e-mail marketing, SMS, a gente faz mídia, AdWords, Face, vídeo, remarketing, programática, a gente faz uma parte de CRO que a gente chama, que é a melhoria de usabilidade do site, e projetos, que tem tanto a parte de consultoria de negócio, quanto gestão de projeto, design, implantação, programação. Né? A gente ganhou em 2016 e 2017 o selo de Great Place to Work. Em 2017 a gente já estava com 147, terminou o ano com 147 pessoas e está entre as 20 melhores empresas de médio porte para trabalhar no Brasil. No final do ano, no final de outubro, a gente entrou para o grupo WPP, é o maior grupo de comunicação do mundo, não sei se vocês conhecem, eles são os donos da Ogilvy, da Thomson, da Wunderman. Eles faturam no mundo 60 bilhões de reais e faz gestão de mais de 200 bilhões de reais de investimento em mídia. Então, é muito orgulho da parte desse pessoal estar junto com a gente e ela não pega mais o crescimento. E a gente entrou como braço de e-commerce e marketing digital de uma das verticais do WPP, que é a J. Walter Thompson. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho ainda dos clientes. A gente tem clientes em várias verticais, desde consumers como Nestlé, Ambev, JBS, Balduco, Mondelez, bem forte. Moda, muito forte. Muitos clientes, metade dos clientes fazem moda, retailers, home, ou seja, tem todos os segmentos. Então consegue ter uma visão bem espalhada de todo o setor de e-commerce e as diferenças de cada um. A taxa de conversão de quem está no home é completamente diferente de quem está em moda. A preocupação de uma marca como a Mondelez, quais KPIs que eles olham, é completamente diferente de o que olha uma FENAC, por exemplo. Então a gente tem uma visão bem ampla para poder entender o que é cada um. Aqui eu vou trazer para vocês mais um overview geral, mas queria que vocês pegassem a ideia e conseguissem aplicar na especificidade do negócio de vocês. Então, começando o conteúdo em si. Nesse primeiro slide, acho que é muito importante começar do básico. Alguém falou, a gente tem um problema recorrente com números. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu vou medir e por que eu vou medir isso. Tá? Passo 1. Qual que é o meu problema ou oportunidade que eu quero endereçar? Eu quero medir taxa de conversão, por quê? Eu quero saber por landing page, o que eu quero medir? Eu tenho que ter muito claro o que eu quero medir. Vou pegar um exemplo aqui, acho que fica fácil, que é tipo, o comportamento do consumidor, a gente sabe que todo mundo migrando para esse tópico mobile faz algum tempo. Então, vamos pegar esse indicador. Eu quero saber como está esse comportamento. Isso é muito amplo. Então vamos falar mais próximo. Eu quero saber a participação do mobile. Tudo bem. Chega muita demanda assim lá para a gente, tá? Para a minha área, BI. E aí a gente fala assim, participação do mobile no quê? No tráfego, na receita? O que você quer? Então a gente precisa ser bem específico, ter bem claro. Então vamos lá, eu quero saber a evolução da participação mobile no tráfego. Fica muito mais claro para quem vai criar e vai trabalhar o indicador. Tá? O ponto 2 é saber a construção dele. Que informações que eu preciso? Tá? Então nesse exemplo que eu dei, eu preciso de sessões, data e device. Onde que eu vou ter elas? Esses dados estão no Google Analytics, para a maioria de vocês, acredito. Então, e a forma que eu posso acessar? Eu posso acessar com login sem copiar todo dia com uma planilha, com o Sheets. Eu posso exportar e baixar o arquivo. Eu posso ter um conector como um Analytics Edge ou um Supermetrics. Eu posso ter conexão via API. Então, definir o meu objetivo, definir por que eu quero medir. Eu vou definir que informações eu preciso para ter esse indicador e estar bem claro o conceito delas. No final, o custo-benefício de ter o trabalho de construir isso. Então, é uma análise pontual. Vamos falar, por exemplo, como que está a distribuição hoje das vendas por estado. Cara, isso daí não muda todo dia, a menos que tenha uma campanha muito forte, eu preciso olhar todo dia. A taxa de conversão eu preciso olhar todo dia. Então, qual que é o esforço que eu tenho para construir, atualizar e acompanhar? Precisa valer a pena. No exemplo que eu dei do percentual do mobile, é bem importante esse indicador, eu acho que a gente tem que ter quanto o mobile representa do total de tráfego e a quantidade de sessões também. A gente sabe que no fim de semana as sessões mobile caem e a participação dele cai também, mas não é porque o desktop aumentou, é simplesmente o mobile que caiu. Então, é muito importante esse indicador. Só que se eu começar a complicar isso, falar assim, eu quero saber a participação do mobile por landing page do site. Você tem umas 10 mil landing pages pelo menos. Vai ficar insano fazer esse trabalho.
Então custa pra caramba e eu não vou ter nenhum ganho adicional. Então quando estiver pensando no indicador, tenta manter ele simples, tenta pensar no custo-benefício que você vai ter. O trabalho que você tem para construir ele, manter e acompanhar tem que ser muito menos do que o ganho que você vai ter tomando decisões em cima deles. E com tudo isso, o que você vai ter? Você vai ter uma informação clara, você sabe o que te transmite, e é clara tanto para você quanto para as pessoas que estão olhando esses dados, e você vai ter que tomar decisões, você vai conseguir focar no que importa, e você vai conseguir colocar a meta. A meta é onde eu quero chegar. O indicador é a performance no caminho, para eu saber se eu estou no caminho certo ou errado. Então, se eu não definir a meta certa, não tenho um indicador claro de como calcular, cada um vai para um canto. Então, essa é a principal importância. Ter claro o que eu quero medir, como que eu vou medir isso, e, em função disso, dar uma meta no tempo. Tá? Eu vou mostrar uma tela para vocês. A gente usa muito o Power BI lá na empresa, mas não precisa ser complicado. A gente começou, e eu acho que todo mundo pode começar, deve atender uns 80% de todas as demandas que você tem com Excel e Google Analytics. São ferramentas básicas que a maioria de vocês sabe usar. Então, não precisa partir logo para uma ferramenta mais sofisticada. Você tem Excel e Analytics, você faz quase tudo que você precisa em termos de indicadores. E aí, quando sua operação crescer e estiver muito mais madura, precisa de atualização diária, 3 vezes por dia, preciso cruzar bases diferentes, aí a gente parte com uma solução de Self-Service BI. Como eu falei, a gente usa muito o Power BI e tem também o Tableau, que é o concorrente dele, também muito bom. Tá? O último recado dessa sessão é: imagens falam muito mais do que texto. Todo mundo entende muito mais fácil uma imagem do que ficar lendo um slide, ou uma página e tudo mais. Ela é muito mais rápida na transferência de informações. Então a gente tem que pensar como eu vou informar essa informação. No exemplo que eu dei, eu quero saber a evolução da participação mobile no tempo. Se eu mostrar um gráfico de pizza para vocês, onde falar o mobile é 60% do tráfego, não me diz evolução, ele me diz uma foto do período. Evolução eu quero um gráfico de linha, ou de barras, ou o que for. Então a forma como a gente mostra a informação muda completamente o que a pessoa vai entender para tomar decisão. E normalmente, muitas vezes, quem faz não é quem toma a decisão, quem vai fazer. Então tem que estar muito claro essa transmissão de mensagem. Aqui eu trouxe 4 perguntas básicas, 4 pontos para a gente ter na cabeça quando for pensar como mostrar o indicador, e um saiba mais embaixo. Então o primeiro ponto é que tipo de gráfico usar. Como eu falei, um pizza é muito legal para definir qual é o mais importante, qual é a relevância de cada canal. Um de linha é evolução histórica. Tem várias outras possibilidades. O passo 2 é: vamos fazer uso das cores para enfatizar o que a gente quer. O Excel lá, o Power BI, ele vem com umas cores padrões. Vamos mudar essas cores para dar destaque aonde eu quero. O passo 3 é: tira tudo que você não precisa. Não tem muito que colocar um monte de coisa no gráfico, fica cheio de informação e no final você se perde e você não sabe o que você tem que olhar. Então, tira, limpa. Qual é a mensagem que você quer transmitir com esse gráfico? Qual é o indicador claro? Deixa ele e tira o resto. E o 4, utilize legendas. Eu vou até falar mais para frente, mas se eu colocar simplesmente receita, pode ser receita em reais, receita em dólar, receita capturada, receita aprovada, pode ser uma série de receitas. Então, escreva direitinho qual que é a legenda, qual que é o conceito do que está sendo mostrado na tela. Se possível, até embaixo com a forma de cálculo, metodologia, fica muito claro do outro lado, ter certeza do que ele está falando. Tá? Por exemplo, o ROI. Vou falar ROI. Tem o custo da agência, não tem o custo da agência, está só o da mídia, só ele está aprovado. Então, deixa claro isso no visual, na legenda. E trouxe aqui 2 pontos que me ajudam bastante. Um é o Juice Lab, é um site onde você coloca o que você quer fazer e ele te dá algumas sugestões de gráficos ou PowerPoint que melhor te atende. E o outro é um livro que chama Creative Charts. É um livro em inglês de 50 páginas, mas tem muito gráfico. Esse livro, não sei se ainda é, mas era leitura obrigatória para todo mundo que entrava na consultoria McKinsey até um tempo atrás. Por quê? Você precisa saber transmitir sua mensagem. E ali ele vai caso a caso, dando exemplos atrás de exemplos, de qual é o melhor gráfico para cada situação e por quê. Então, tudo isso é para falar o quê? Não basta a gente saber o que a gente quer medir, a gente medir. A gente tem que transmitir a mensagem para as outras pessoas e garantir que elas entendam o que a gente quer dizer. Tá? Agora, como a gente organiza lá? Na INEX, a gente agrupa os indicadores que a gente olha em 6 grupos. Tá? A gente vai falar de 3 deles aqui, em função do tempo.
Depois a gente pode falar uma outra oportunidade mais. Então, o primeiro é o e-commerce, são os indicadores gerais. Você tem que olhar todo dia, entender, publicar, e ele vai levantar a bandeira vermelha de tem um problema ou tem uma oportunidade aqui para a gente cavar mais a fundo e entender. Depois eu tenho o bloco de mídia, onde eu vou falar de alguns indicadores de performance e brand de mídia, para a gente saber se está indo bem, se está indo mal. CRM, basicamente aqui de CRM de e-mail marketing, SMS e comportamento dentro do site. A gente tem os blocos de social, de estoque e de análise estruturadas. Análises estruturadas são algumas das customizações que a gente cria no GA, cria eventos, constrói um funil, é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Mas é bem legal e é um passo seguinte para quem já tem esse básico. Antes de entrar nos indicadores em si, preparei uns 4 slides só de conceito para deixar claro isso com vocês. Pra esse ponto que eu falei ali, de estar claro para todo mundo em que página a gente está, para a gente estar na mesma página. Então, quando eu falo ROI, eu estou falando que é receita sobre investimento. Ou seja, para cada R$1 que eu coloco em mídia, quanto que eu trago de receita aqui. Aqui na Inex a gente sempre fala em receita aprovada. Então, eu ignoro aquele boleto não pago, cartão não aprovado, e eu olho sobre a receita efetivamente que entrou. Tá? Impressões, quando eu falo de Google, tem 2 conceitos, né? Impressões e parcela de impressão. Impressões é quantas vezes o seu anúncio foi exibido na tela de alguém. Parcela de impressão é quantas vezes, qual o percentual de vezes que seu anúncio foi exibido sobre o total que ele poderia ter sido exibido. Tá? Aqui eu destaquei uma campanha institucional que está com 78% de parcela de impressão. Isso significa que tem 22% de potenciais pessoas que poderiam ver sua propaganda e não viram. Tá? Quando a gente fala aqui de campanha institucional, essa é a principal campanha. É o primeiro lugar que a gente ataca. Vamos ver a parcela de impressão da campanha institucional. Está muito baixa. Quero esse número acima de 90%. Pelo menos, o ideal é acima de 95%. Porque é onde eu tenho o meu melhor ROI e é o lugar mais fácil para eu alavancar minha campanha, minha receita. Tem mais alcance, mais receita, mais ROI. Então, é muito importante a parcela de impressão, principalmente as campanhas institucionais. Quando a gente vai falar de outras categorias, a gente vai ver que ela é muito mais baixa. Então, ter uma boa parcela de impressão é fundamental, principalmente a campanha institucional. Na sequência, eu preciso ter cliques. O CTR é a taxa, o número de cliques sobre impressões. Então, é o percentual de pessoas que clicam no anúncio daqueles que viram. Então, não adianta nada ter uma exibição muito forte para todo mundo e ter um conteúdo ruim no meu anúncio que ninguém vai clicar. Então, o que alavanca o CTR é o conteúdo. O que é o conteúdo aqui? O conteúdo é o que a gente escreve o título e também uma dica importante que eu vou reforçar lá na frente. A gente precisa usar todas as extensões que o Google permite que a gente use. Se eu não me engano, são 6 ou 7. Coloca o máximo que vocês puderem. Por quê? Ele aumenta o conteúdo, aumenta a chance de falar alguma coisa relevante para o seu público e, principalmente no mobile, ele ocupa a tela, ele joga o seu concorrente para fora da tela. Então a gente sabe que as pessoas não dão scroll, não descem da tela. Então, se eu jogar meu concorrente para fora da tela, simplesmente colocando uma extensão a mais, que não tem custo nenhum adicional para mim, eu ganho em CTR. Tá? Alguns clientes a gente fez um teste de cara que não tinha nenhuma extensão, a gente coloca 4, 5 extensões, praticamente saiu de 25, 30 do CTR, uma convencional, para mais de 60. Então é muito legal. Posição média é outra bem relevante, essa coluna aqui. O que é? Em que posição eu estou no anúncio. Isso vale só para busca, tá? Não vale para display, vídeo, nada disso. Mas busca é a principal métrica de performance. Que posição que eu estou? Sempre que a gente fala, cara, o institucional, a gente tem que estar muito próximo da posição 1. Sou a marca, eu tenho que estar na frente do cliente, tanto no orgânico quanto no pago. Então a gente busca sempre estar próximo do 1. 1,38 para mim ainda está um pouquinho ruim, eu queria ter alguma coisa melhor que isso. Tá? Mas é onde eu estou. Quando eu falo de categorias, eu posso estar mais para baixo, eu não faço questão de estar lá em cima, e aí é caso a caso, momento a momento. Porque se um concorrente entra muito forte comprando alguma palavra, não faz sentido dar um lance melhor para estar lá em cima, porque meu ROI vai cair muito. Então, é caso a caso, momento a momento, olhar parcela de impressão, CTR, posição média e impacto disso no ROI, para a gente ir medindo. Vale a pena estar em segundo, estar em primeiro, estar em terceiro, em função do ROI que isso me gera. Normalmente você tem um pedágio muito grande para estar em primeiro. O que eu falo no institucional que se paga é porque é a minha própria marca, então a minha conversão é alta.
para outras categorias genéricas, nem sempre isso é válido. Isso, de novo, não vale você fazer essa análise uma vez e nunca mais olhar. Isso vai mudar na Black Friday, vai mudar no seu lançamento, no seu sale, no seu dia do consumidor. Cada momento, e saber como seus concorrentes estão se comportando para responder para isso também. Tá? Aqui do CTX, ali no institucional estou com 30%, em categorias 3%. Quando eu saio do institucional, eu vou para palavras genéricas, você tem alguma coisa próximo de 5% já é um número legal de cliques. Tá? Dois conceitos de Facebook que é muito parecido com impressões. O Google ele te fala quantas vezes seu anúncio foi exibido. O Facebook, além de falar isso, ele fala quantas pessoas viram seu anúncio e quantas vezes cada pessoa viu seu anúncio. Então a gente tem duas métricas a mais para poder trabalhar isso melhor. Então eu tenho aqui, por exemplo, ali naquela DPA novo, na média, as pessoas viram 3,47 vezes esse anúncio. Dependendo do que eu quero é bem importante, estou falando de um lançamento, alguma coisa nova. Eu quero num curto espaço de tempo, passar 10 dias, e cada pessoa veja 3, 4 vezes meu anúncio, para gerar realmente ali, para ela conhecer que é uma novidade. Quando for de uma sustentação, eu já posso falar de valores menores, ali 1, 2%, 2 vezes no mês. Então isso muda bastante e é um indicador a mais para eu configurar as campanhas. Tá? E o alcance em si, para eu saber efetivamente quantas pessoas estão sendo impactadas por isso. Então é um passo além do Google e é muito legal para a gente mexer nas campanhas, nas configurações. A gente usa muito também alcance quando alguém entra no mercado novo para ver o aceite de produtos. Então, quantas pessoas eu quero alcançar, com que frequência, e eu vejo engajamento numa landing page, num site não está pronto, num cadastro de lead, gerar leads. Aqui no fechamento dessa sessão, então, reforçando o que eu já falei, a gente tem que ter, normalmente as campanhas institucionais têm os melhores ROIs. E a melhor forma, o primeiro ponto você tem que olhar, quero melhorar minha performance, minha receita, meu ROI. Tenta aumentar a sua parcela de impressão da campanha institucional. Você pode estar perdendo tanto por ranking, e aí é o lance e a qualidade do anúncio, quanto por orçamento. Seu orçamento acaba antes do fim do dia. Então, eu tiro essas duas informações, é por orçamento ou por ranking. Orçamento, simplesmente aumenta o orçamento. Ranking, você trabalha para melhorar a sua relevância e dá um lance maior. Tá? Lembrando que você pode segmentar lance por região, por device, e eu sugiro realmente fazer essa segmentação. Olha essas regiões que vale mais a pena se pagar mais caro, se o mobile converte mais para o desktop e lança isso. Outro ponto, usar as extensões do Google que a gente já falou, reforçando, tira seu concorrente da tela. Imagina que coisa mais legal, você tira seu concorrente da frente do consumidor, né? Coloca as extensões, não custa nada, você vai perder algumas horinhas ali fazendo e dá um resultado legal. O quarto ponto, olhe o máximo que você puder esses dados por device. Então vamos ver por desktop e por mobile. O comportamento é diferente, as pessoas se comportam diferente em cada um desses devices. Então, se tomar decisão geral, não vai resolver. Olha segmentado, no que você puder, tem alguns dados que não tem. Tá? E por último, que eu falei que a gente calcula isso e eu recomendo usem a receita aprovada. A receita capturada pode enganar. Tá? Então, usem nos indicadores de vocês, nas metas, sempre a receita aprovada. Aí sempre mostra ali a receita capturada e a receita aprovada. Nossos indicadores são sobre receita aprovada. Agora entrando nos indicadores em si. Essa equação ali em cima, falando em matemática, ela é verdade, mas pensando ela como alavancas. Eu já dei isso na cabeça de vocês e uma das principais coisas que queria que todo mundo saísse daqui entendendo. A receita, ou a variação da receita é consequência de 3 coisas e só 3 coisas. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Qualquer variação da receita é porque mudou um desses 3 ou mais de um. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo, tem uma tabelinha de outubro e de novembro, onde eu tenho tráfego, sessões, a taxa de conversão, pedidos, receita capturada, receita aprovada, taxa de aprovação e ticket médio. Seguindo aquele conselho que eu dei para vocês de que uma imagem, no caso gráfico, vale mais do que um texto, eu coloquei um gráfico aqui, onde eu peguei justamente os pontos da equação e mostrei. Então, está claro, a gente tem uma queda de receita de 16%. Eu acho que a mensagem fica bem óbvia para todo mundo, muito mais fácil do que olhar a planilha e saber se está bom ou ruim. Está aí 16%, destaquei ela dos outros. Por que eu caí 16%?
vou olhar na equação. É tráfego? Não, tráfego subiu 4%. É taxa de conversão? Sim, a taxa de conversão caiu 11%. Bom, mas uma queda só de 11 não explica a queda de 16, ainda mais com mais tráfego. Mas caiu também o ticket médio. Ou seja, eu estou com um problema de ticket médio e de taxa de conversão. Aí eu preciso cavar agora. Mas eu olhando isso, eu já sei de cara. Cheguei de manhã, olhei o gráfico ao invés de olhar a tabela, eu já sei para onde que eu tenho que caminhar, para onde que eu tenho que focar, dar foco para resolver esse problema. Tá? Trouxe aqui um pouco o estilo ao contrário. Do mesmo jeito que eu olho aquilo e faço onde está o problema, quando eu vou pensar alguma ação para crescer, para melhorar, ou mesmo para resolver o problema, eu quero ter na cabeça em qual daquelas 3 alavancas que isso vai acontecer. Então, estou pensando aqui, eu vou colocar uma verba maior de investimento em mídia. Em qual daquelas alavancas que eu quero impactar isso? Onde que mexe? É em tráfego. Eu coloco mais dinheiro em mídia, eu trago mais tráfego para o meu site. Vou fazer uma ação de desconto na primeira compra, um pop-up onde você se cadastra e ganha 10% de desconto. O que isso vai gerar? Taxa de conversão. Vou aumentar a minha taxa de conversão do site. Não vai trazer mais gente para o meu site, simplesmente aquele pop-up. Vou converter mais gente. Vou começar afiliados. Eu vou trazer mais tráfego. Eu vou ter uma estratégia de repique para e-mail marketing. Então eu vou mandar para todo mundo que não abriu e-mail ontem, mandar hoje de novo. Eu estou ganhando de novo tráfego. Eu vou fazer melhoria na usabilidade do meu site. Vou começar teste AB, vou colocar banners, vou trocar a cor do botão, vou trocar conteúdo. O que eu quero isso? Eu quero mexer na minha taxa de conversão. Frete grátis acima de 300. Vamos falar que o meu ticket médio é 200 e eu coloco lá um bannerzinho em cima em todas as páginas. Frete grátis acima de 300. O cara vai para o carrinho, ó, faltam R$100 para você ganhar um frete grátis. O que eu estou fazendo com esse cara? Eu estou fazendo 2 coisas. Eu quero converter mais, porque a hora que eu dou um incentivo comercial, eu tenho reflexo em vendas, ou seja, mais pessoas compram. E 2, eu aumento o ticket médio, que sai de 200 para 300. Tá? E o último, eu dei um exemplo aqui, quando a gente faz promoções de kits ou compre juntos. De novo, o que eu quero quando eu falo um kit ou compre junto? Eu estou dando um benefício comercial para mais gente comprar. Então eu quero um aumento na taxa de conversão. E ao mesmo tempo ele compra mais de um produto, então ele aumenta o ticket médio. Tá? São exemplos simples, mas como a gente usa isso pensando naquela equação? Onde que vai mexer, qual alavanca que vai ser atingida pela ação que eu quero tomar? Isso ajuda a gente a colocar meta e saber aonde eu tenho que olhar para saber se foi bem sucedido ou não. Qual é o indicador? Se eu estou fazendo uma ação de ticket médio, não adianta olhar tráfego. Tá? Então é para isso essa ideia. E aqui agora eu vou mostrar para vocês 2 painéis que a gente olha quando tem que olhar a performance do cliente. Tem lá o pessoal do atendimento que olha recorrentemente, às vezes a gente, como que está o cliente, como que está acontecendo. A gente olha 2 coisas. Primeira coisa, começa um painel de indicadores e uma outra que a gente chama de mês atual. Isso daí me permite olhar como está a situação e comparar com períodos passados para ter uma base de referência, porque cada cliente é um cliente. E todos esses indicadores, eu tenho filtros para poder filtrar por device, por canal de origem de tráfego e por meio de pagamento. Então, eu vou passar para vocês. Esse daqui que é o painel de indicadores que a gente fala. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho a receita aprovada, a receita capturada, sessões, taxa de conversão e taxa de aprovação. E todo dia ele atualiza. Então, eu tenho os dados de ontem, para eu saber hoje de manhã, ontem foi um bom dia. Eu vou olhar aqui. Eu tenho comparado com a média das últimas 4 semanas. Então, ontem foi uma terça-feira, o de ontem é terça-feira. Então, vai ter a média das últimas 4 terça-feiras, a terça-feira da semana passada e o mesmo dia do ano anterior. Então, eu tenho 3 referências de tempo para falar se eu estou bem ou se eu estou mal e por que eu estou bem e por que eu estou mal. Nesse exemplo que eu trouxe, eu tenho uma taxa de aprovação, que ela está em 14% só. Então tem um problema muito forte aí, provavelmente a gente comprou com um boleto muito alto e não pagou, pode ser um concorrente, alguma coisa. Tá? Então, bateu o olho aqui, eu sei a performance de ontem, se estou bem, se estou mal, e comparado a 3 períodos diferentes que a gente usa de benchmark. Semana passada, média das últimas 4 semanas e ano anterior. Esse outro quadro tem mais informações. Aqui a gente quebra por mídia. Cada cliente tem um agrupamento diferente, tá? E-mails, Anax, Google. Esses agrupamentos a gente segmenta por cliente
E aí eu tenho quanto foi investido, qual que é a receita gerada, receita aprovada, qual é o tráfego, número de pedidos, ticket médio, taxa de aprovação e o ROI. Tá? O que eu faço além disso? Eu projeto para o final do mês. Então, a gente está no dia 21. Eu vou pegar lá a minha receita até dia 20, vou dividir isso por 20 e multiplico pelo dia do mês, por 28. Tá? Então, eu sei, se eu fizer tudo igual como eu estou agora, qual vai ser a minha receita no final do mês. E aí eu comparo com as metas que eu tenho, que são aqueles números grandes que estão em vermelho. Então, se fizer tudo igual, no final do mês eu vou estar com 495 mil de receita e minha meta é 500. Eu estou 15% abaixo. Minha taxa de conversão está bem abaixo da média, 0,97 e minha meta é 1,5. E meu ticket médio é 174 e a meta é 190. Então, eu consigo ter uma visão atual, olhando para os diferentes canais principais, eu consigo projetar isso, como eu vou fechar o mês, comparar com a meta que eu tenho nos indicadores que eu defino como os principais aqui no caso, que é a receita, taxa de conversão e ticket médio. Esse gráfico é aquele gráfico do outro site que a gente viu, isso aqui via sistema. Nesse caso aqui, ele está comparando com o mesmo período do mês passado, e eu tenho um crescimento ali pequeno da receita. Por que essa receita está crescendo aqui de novo? A taxa de conversão está lá em cima, com um ticket médio um pouco menor e um tráfego menor. Ou seja, quem explica meu crescimento aqui é a taxa de conversão, não é tráfego, não é ticket médio. E aqui é um outro desse cliente que eu trouxe, por exemplo, que ele está começando a fazer venda em marketplace. Então ele quis um gráfico de pizza para saber quão relevante é o marketplace na operação dele. Tá? Nesse caso é quase nada, mas está começando e vai ser. Então aqui a gente espera ver a bolinha do marketplace crescendo ao longo do tempo. O que eu falei que a gente tinha que fazer, né? Olhar aquela visão geral e aí quebrar por device, por mídia e por meio de pagamento. Esse aqui é um dos primeiros páginas que a gente tem de relatório onde eu quebro por device. Então eu olho a taxa de conversão, eu olho a receita, eu olho o ticket médio ao longo do tempo de mobile, tablet e desktop. Tá? Então eu consigo ver o que está variando e por que em cada um deles. E os dois gráficos de pizza embaixo é um gráfico de receita e um gráfico de tráfego. Ele vai me falar. Então eu posso olhar ali no gráfico do meio, se eu tivesse só ele, e falar, a taxa de conversão do tablet é bem melhor do que do mobile. Vamos focar em tablet porque vai converter bem mais. Aí eu olho e falo, o tablet não é nem 2% do meu tráfego na minha receita. Se eu ignorar mobile e focar no tablet porque ele tem uma taxa melhor, eu estou dando um tiro no pé. Então sempre trato esses gráficos de pizza como se fosse um ranking de importância para eu escolher qual vai ser meu foco. Tá? Em cima eu olho o histórico, eu olho como está variando, para qualquer variação muito grande chama atenção, mas embaixo me ajuda a definir o que é mais importante, qual eu devo começar olhando primeiro. Aí sabe que o principal recurso que a gente tem é tempo e não tem tempo para tudo, então por onde eu começo? Resolvi tudo, vou fazer tablet. Mas eu não achei um cliente que está tudo resolvido para falar, o foco do ano é tablet. Aquela tela é no Power BI. Essa tela aqui tem a mesma informação e é no Google, no Analytics. Tá? Então é público, dispositivos móveis, visão geral, sessões por taxa de conversão. Tá? Só para dar um exemplo para vocês, lá eu estou sempre trazendo telas do sistema que a gente criou e aqui é uma tela que vocês têm acesso fácil. Todas essas informações estão no GA, a origem deles é do GA, da plataforma. Aquilo lá é só uma visualização mais elegante que a gente criou. A mesma visão por origem do tráfego. Você já vê que fica mais complicado, né? Fica um monte de linha bagunçada, você não sabe o que é o que. Então os gráficos aqui te ajudam a priorizar. Então eu sei que eu tenho que olhar para search, que é busca, eu tenho que olhar para orgânico, eu tenho que olhar para afiliados. E aí eu começo a limpar os gráficos para ver os mais importantes, como eles estão comportando cada um deles. Depois vou para os menos importantes. Mas a hora que eu coloco todos juntos, eu sei se algum está dando uma variação muito grande lá para cima ou lá para baixo. Provavelmente é um bug, é um erro, uma coisa pontual que eu tenho que atingir. Então eu começo com tudo carregado, olho os mais importantes e vou filtrando. De novo, eu tenho a mesma informação no Google Analytics. Dessa vez na página de aquisição, todo o tráfego, canais. Tá? Sessões e taxa de conversão. Então, mais uma vez voltando, a informação está ali disponível, está um pouquinho diferente a forma de mostrar. Eu construí aqueles gráficos que eu me sinto mais confortável naquela forma de ver, mas o dado está aqui. Você não tem tempo para olhar, para ficar construindo, baixar dados, está aqui. Você olha e consegue ver da mesma forma. E o último, que esse não está no GA, é o meio de pagamento. Então aqui vocês podem ver tipo, a evolução da receita, né, tanto a aprovada quanto a capturada,
e tenho no gráfico do meio a taxa de aprovação, onde a gente vê ali que o boleto é 40 e poucos por cento só de taxa de aprovação. Para que serve esse gráfico? Às vezes eu tenho um pico de compras por boleto, eu tiro o boleto na Black Friday, eu quero ver como se comporta isso. Eu tenho que saber como está por cada um dos grupos para comparar ele com ele, banana com banana, laranja com laranja. Tá? No gráfico mais da direita, eu estou abrindo o cartão de crédito pelas bandeiras. Já vi, pensa, ó, deu problema no Visa do Itaú. Não sei porque não está passando. Então a gente consegue olhar ali no gráfico e na tabela para ver se tem alguma coisa muito diferente. Normalmente não tem, mas a gente olha sempre porque se tiver vai chamar atenção e é fácil de agir e corrigir. E é dinheiro que está jogando fora. Tá? Essa última tela do e-commerce, o que é? É a questão do frete, que a Evi comentou. A gente sabe que o frete grátis é uma ação muito legal para aumentar vendas e tudo mais. Aqui no primeiro gráfico de pizza eu tenho quantos pedidos com frete grátis representa do meu total de pedidos, tá? Ou da receita, né? 10% da minha receita vem de pedidos com frete grátis. Isso é saudável para mim? Não é saudável? Cada um vai ter quanto subsidia de frete e saber esse indicador. Mas é importante saber isso. Todos vocês sabem. Então, assim, frete grátis é quantos por cento da venda de vocês? Se todo mundo souber, é bom começar a medir. E quando a gente fala de frete grátis, eu quero aumentar a taxa de conversão e ticket médio. Nesse gráfico aqui da ponta, eu tenho mostrando justamente esses dados. O ticket médio, a variação dele de um para o outro. Então, quando eu coloco o frete grátis, eu aumento meu ticket médio. A hora que eu faço essa conta de quanto eu ganho mais de receita, quanto eu ganho mais de conversão, versus o ticket, o custo do frete, eu vejo se vale a pena ou não. E um dado legal de ter é o percentual que o custo do frete, que na verdade o valor do frete que cobra do cliente, representa em relação ao pedido por estado. A gente vê ali, ó, tem estado tipo Alagoas, representa 13% do valor do pedido. Quando você compara com São Paulo, que fica ali na casa dos 3%, por aí. Então é muito diferente. Você pode começar a decidir se você quer subsidiar ou incentivar um estado do outro. Isso tem impacto forte no frete da taxa de conversão, como eu falei. Então quando eu olho por estado, é um indicador a mais para ter sensibilidade pelas diferenças. Acho que a maioria de vocês deve estar aqui, ou São Paulo, Rio, Minas, os e-commerce deve estar 80% do e-commerce do Brasil. Quando eu falo Norte e Nordeste, seu público é lá, olha esse indicador por estado. Os outros também, mas quem tem que calcular mais ainda, tá? Passando agora para a mídia, aquele outro segundo bloco que é mídia. Quando eu olho em mídia, eu tenho 3 objetivos diferentes que eu olho para coisas diferentes. Então, eu tenho geração de leads, tá? Eu estava falando antes do pessoal do Ibra, né? De gerar leads, eu acho. A gente fez um cliente, vou mostrar aqui o caso, que era gerar leads de matrícula de cursos. Eu tenho branding e eu tenho performance. Tá? Quando eu falo então de geração de leads, eu tenho que olhar a evolução no tempo, de quantos leads eu estou gerando, eu tenho que ver qual a campanha que está gerando mais de origem e o meu custo de aquisição. Quando eu falo de branding, eu quero saber o conhecimento e interesse pela marca, eu não estou olhando transação. Então, impressões, alcance, frequência, percentual visto, quando estou falando de vídeo, ou número de pesquisas. E de performance é aquele que a gente já falou, impressões, cliques, transações e CTR. Tá? Esse é um exemplo de um relatório que a gente fez justamente para um curso. Então, o objetivo era gerar matrículas no curso e a gente acompanhava real time como que estava indo. Temos um site, um formulário e a gente estava tudo traqueado. Então, eu tenho uma tabela no meio onde é o analítico, eu tenho 1 a 1, matrícula a matrícula, para poder exportar, trabalhar e ver. E eu tenho na parte superior e inferior dados consolidados. Então eu sei quantos inscritos foram hoje, total de inscritos até o momento, eu posso filtrar isso por curso, eu posso olhar por um tempo específico de tempo. E embaixo eu tenho a evolução ao longo do tempo do número de inscritos, com a meta, que eu tenho, que é a linha tracejada, e eu tenho quais são os principais cursos, de novo, para definir qual é a importância. Se eu estou olhando aqui e falando, preciso melhorar algum anúncio, qual que eu vou fazer? Eu vou olhar em pedagogia, vou começar por ele, eu quero deixar ele melhor, eu já tenho mais inscrição, eu já tenho mais demanda. Então me ajuda a priorizar, tomar decisão. No mesmo caso ainda, eu tenho 2 gráficos, um de acumulado e outro dia a dia de investimento no número de inscritos. Com isso eu sei como eu estou em relação ao meu complemento do meu budget, da minha meta, e eu calculo o meu custo de aquisição.
R$80 por lead cadastrado. Para alguns é muito, para outros é pouco, depende do que a gente está vendendo, do valor e tudo mais. Mas eu sei quanto custa e eu sei quanto eu posso investir por lead, dado o retorno que eu espero no meu projeto. Quando eu vou falar de brand, eu trouxe um exemplo de Facebook. Tá? Então, eu vou olhar as impressões, quantas vezes estão sendo impressos, qual é o alcance e qual a frequência. De novo, branding é você gerar conhecimento e interesse pelo seu produto e pela sua marca num público que não te conhece. Depois vem o restante do funil, que é a consideração, decisão de compra, fidelidade. Isso aqui o foco é, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Então não adianta eu focar em conversão. Eu preciso ver quantas vezes eu falei com aquele cara, com quantas pessoas eu falei e qual foi o engajamento dele. O básico aqui é a gente ter os cliques e os link cliques. Se a gente der um passo além, a gente pode preparar uma landing page com eventos, com tempo na página, com taxas de bounce, que é muito relevante. Mas o básico é eu saber esses indicadores. Aí aqui eu tenho de performance, eu tenho aqueles indicadores que a gente já falou, de impressões, CTR, ROI, posição média, mas eu olho por campanha. Então na tabela eu tenho campanha a campanha para poder entender como está acontecendo. Eu deixo ali simplesmente a última semana ou ontem. E embaixo eu tenho dois gráficos onde mostra a evolução no tempo. Então, olha como está ontem, comparo no tempo como está esse indicador. Estou indo bem, estou indo mal em relação ao que eu tinha. De CRM, eu tenho dois grandes grupos. O primeiro é indicadores de e-mail marketing, SMS, onde a gente vai ter as métricas de envio, abertura, taxa de clique, opt-out, transações. Vou olhar isso por device, vou olhar isso por dia da semana, porque a gente sabe que muda o comportamento. Terça, quarta e quinta é muito melhor que sábado e domingo para a maioria dos casos. E vou olhar por tipo de disparo, esse nem todo mundo faz. Mas eu gosto de separar o que é broadcast, que é e-mail de dia a dia normal, do que é um e-mail institucional, do que é um e-mail de promoção, de Black Friday, de lançamento, de sale. Justamente para poder comparar ao longo do tempo. Eu quero comparar o desempenho de fevereiro com fevereiro do ano passado. Ah, se o lançamento do ano passado foi em fevereiro, não foi em março, isso distorce. Na hora que eu segmento as campanhas, eu consigo ter uma visão melhor. E por fim, dou um ponto de atenção. Quando eu falo de disparos, eu tenho duas datas. Eu tenho a data que eu mandei e eu tenho a data da sessão. Tem muita gente, é comum, que volta nos e-mails, volta no SMS, muito tempo depois, algum tempo depois, e navega a partir daquilo. Então, se eu olhar a partir da data da sessão, eu tenho um relatório. Se eu olhar a partir da data do envio, eu tenho outro relatório. E os números não vão bater. Não vão bater mesmo, mas é importante saber que existe essa diferença e escolher um para usar. Tá? De comportamento do cliente, eu vou mostrar duas telas para vocês, que é a de recorrência e a de segmentação por decil, e NPS. O NPS é satisfação de cliente. Tá? A gente gosta muito da metodologia do NPS, onde você dá uma nota, e você tem aqueles que são realmente engajados, os meus, os detratores. Então, depois que o cliente fez uma compra, cria uma régua de NPS, de mandar um e-mail pedindo a opinião dele, e não somente receba essa informação, como use ela. Tenta melhorar. Os que estão ruins, entender, normalmente ele teve ligação no saque, no reclame aqui, em tudo, e os que são bons, entender por que eles deram nota boas. E segmentar esses caras, você comunica diferente com cada um deles. Tá? Mas para saber como você está e tratar a informação que você recebe, não simplesmente ser passivo. Então a primeira aqui é de e-mail marketing e SMS, onde eu tenho por dia as métricas que a gente falou e o gráfico da evolução histórica. Eu tenho uma tela muito parecida, onde eu olho por campanha com o assunto. O assunto é um fator-chave para a taxa de abertura. Então a gente já mostra aqui, a gente vai ver que a campanha está ali, o último dia da linha, com novidades. Um tem uma taxa de abertura de 13, outro de 18. É muita diferença. Vamos começar a fazer teste AB com o assunto, manda os dois às 7 da manhã, o melhor performance manda para essa base às 9. Vamos começar a fazer isso que alavanca a receita. Tem uma tela por dia da semana, então nesse caso a gente vê que a taxa de abertura na terça é o melhor dia, mas no geral, em termos de receita de sessões, é na quarta-feira. Então a gente começa a escolher qual e-mail eu mando em qual dia. Isso daqui te ajuda bastante a olhar. E uma sugestão de ação. Repique. Defina uma meta de receita diária para o seu e-mail para até as 13 e 14 horas. Não bateu essa meta, fala que você tem que tomar uma ação. Fazer um repique desse e-mail até as 17, 18 horas para quem não abriu. A gente fez em vários clientes, na média, aumentou em 30% a receita do e-mail,
Não teve impacto em receita no dia seguinte, ou seja, não antecipou uma compra, e teve impacto sim de aumento do opt-out, aumentou em 5% o opt-out. Na nossa visão, se paga, tá? Caso a caso de você for analisar. Mais duas telas aqui, uma de comportamento do cliente de recorrência. O que eu quero fazer com isso? O gráfico da direita mostra da minha receita quanto vem de cliente novo no mês, quanto de cliente recorrente. Eu tenho um cliente que ele vende material de escritório que a recorrência dele é 80%. Tenho um cliente que está começando agora que o novo é 80%. Eu preciso saber como eu estou. Não sei se vocês sabem hoje essa noção. Vocês dependem de cliente novo ou de cliente recorrente. Esse gráfico te dá uma boa noção. E na direita ele fala por origem desse cliente. Então, o ideal é que o Google me traga um cliente novo e que eu depois esse cara só compre comigo por e-mail direto e orgânico, que é muito mais barato. Nem sempre acontece isso. A gente começa a conseguir dosar quanto eu posso gastar em cada cliente e quanto ele me custa depois no lifetime dele. Essa tela ajuda a gente a ter essas informações para desenhar estratégia de cliente. Junto com ela, a gente olha essa outra, que chama aqui de análise de decil. Então, o que é? É um ranking de todos os seus clientes com a receita gerada na vida do cliente. E aí eu quebro eles de 10%. D1 são os seus 10% melhores clientes, D2 é de 11% a 20%, e por aí vai até 100%. Nesse caso aqui, a gente vê que o D1 é 50% da receita. Tá? É coisa pra caramba. Tem uns clientes que eu peguei aqui que é 70%. Ele falou assim, o que você faz com esses 10% melhores? Diferente? Nada. Não faz sentido, a gente tem que trabalhar diferente esse cara. Devolver quantos pedidos por cliente cada um faz? Os seus 10% melhores compram em média 11 vezes. Os 10 a 20, 4, 3, 2. Então a gente não faz nada diferente com esse cara. Então a gente precisa começar a segmentar esse cara diferente. Um dos insights é qual que é o ticket médio da primeira compra. Então ali já tem um cara para começar a segmentar. O ideal é, o cara que fez a primeira compra comigo, eu consegui prever se ele vai ser bom ou ruim. Ticket médio é um bom começo, mas tem número de compras de 30 dias. Você tem toda uma regra de relacionamento para dando os incentivos para eles, normalmente 30 a 45 dias, depende do ciclo do seu produto, claro. Mas para saber se ele é um cara que vai se comportar bem ou se ele está ali só de passagem, comprou uma vez e não vai voltar. E o cara que é bom, você tem que tratar ele diferente. Pensa no que vai tratar ele diferente. É a parte mais difícil, tá? Esse gráfico aqui é fácil, tá? Mas pensar o que você vai fazer com essa informação é a parte mais difícil. Como que eu vou dar um tratamento diferente para esse cara? Comunicação eu vou ter. Mas na hora que eu olho isso, junto com isso, eu sei que é muito relevante, cara, metade do meu negócio. É metade do negócio e tem cliente que é 80%. Eu preciso dar o próximo passo. Tá? Para finalizar, defini 4 coisas que eu queria que vocês saíssem daqui na cabeça. A primeira é o primeiro ponto. Qual que é o meu objetivo, o problema? O que eu quero medir, por que eu quero medir, como eu vou medir e onde eu quero chegar, que é a minha meta. Então, tendo isso desenhado, você vai definir umas 4, 5 metas, você vai definir 35 metas, senão você não vai conseguir cumprir. Na sequência, tem aquela ideia das alavancas, que é receita, consequência de tráfego, taxa de conversão ou ticket médio. Tenha muito claro isso na cabeça. Qual que é a explicação para a variação da receita, ou eu quero aumentar minha receita como? Convertendo mais gente, trazendo mais gente, ou fazendo as pessoas comprarem mais produtos. 3. Olhar para o device e canal de tráfego. É diferente. A gente olha afiliados costumam entrar na página de produto já do site. Os outros entram pela home, alguns pelas categorias. Então, o cara que entra na página de produto não sabe que aquele banner de frete grátis está lá na home. E você está com uma promoção super legal na categoria perfume. Toma cuidado com isso. Olha para o canal de tráfego e olha para o device. E o último ponto é, esses últimos que a gente falou de CRM. Precisa conhecer seu cliente. Qual que é a melhor hora para mandar e-mail? De que funciona? Qual o melhor dia? Eu vou tratar diferente os caras que é bom. Eu vou construir uma régua para eu tentar prever quem é o cara bom, já dar incentivo logo de cara. Não vou deixar o cara, só depois que o cara realmente provou que ele é legal pra caramba, ele gosta muito de mim, vou fazer uma coisa legal por ele. Não, eu vou tentar acertar quem é o cara para dar foco nele logo de cara. A gente fez alguns estudos, onde com os dados passados a gente volta, a gente conseguiu acertar em 80%, 85%, é um ótimo número. Então, na hora que você começa a voltar atrás e olhar e validar o modelo, faz sentido. Agora o desafio é, eu consigo então saber quem é o cara que vai ser bom ou não na primeira compra. O que eu faço para esse cara? Esse é o grande desafio. Era isso.
Acho que acabou estourando um pouquinho o tempo, mas Imagina, se tiver tá alguma ótimo. pergunta, está aqui o Obrigada, contato. Rodrigo.